Testemunho de fé e milagre. A cura do melanoma na congregação cristã no Brasil. Uma história de Deus que não pode ser calada. Capítulo 1. O chamado que mudou tudo. Era uma tarde de sábado, um daqueles dias em que o sol parecia mais quente no interior de São Paulo. O ar cheirava a terra molhada depois de uma chuva passageira, e os pássaros cantavam como se anunciassem algo grande. Na pequena cidade de Itapetininga, onde as ruas ainda guardavam o cheiro de café fresco e pão caseiro, Lucas Ribeiro, um jovem de 22 anos, trabalhava na oficina mecânica do seu pai. Seus braços, marcados por óleo e suor, moviam-se com destreza enquanto consertava o motor de um velho Fusca. Filho, já são quase 5 horas. Vamos fechar, senão a mãe vai reclamar que a gente não ajuda com o jantar, disse seu Antônio, enxugando o suor da testa com um pano sujo de graxa. Lucas sorriu, limpando as mãos em um trapo. Tá bom, pai. Só mais esse ajuste aqui, respondeu, enquanto uma dor aguda e repentina o atravessava como uma faca. Ele segurou o braço esquerdo, onde uma mancha escura, que antes parecia inofensiva, agora ardia como fogo. O que foi, menino? Tá pálido que nem papel. Seu Antônio largou a chave de fenda e se aproximou preocupado. Não é nada, pai, só uma dor chata aqui no braço. Lucas tentou disfarçar, mas a expressão de dor no seu rosto não mentia. Era a terceira vez naquela semana que aquela mancha o incomodava. No início era só uma coceira. Depois, uma sensação de queimadura. Agora parecia que algo vivo crescia sob sua pele. Capítulo 2. O diagnóstico que abalou a família. Na segunda-feira seguinte, Dona Maria, mãe de Lucas, insistiu para que ele fosse ao médico. O posto de saúde da cidade era simples, mas o Dr. Carlos, um clínico geral conhecido por sua seriedade, examinou a mancha com atenção. Lucas, essa lesão não parece normal. Você disse que ela tem crescido? Perguntou o médico enquanto pressionava levemente a área com luvas de látex. Sim, doutor. Começou como um pontinho preto há uns 3 meses, mas agora tá maior e dói. Lucas sentia o coração acelerar. O médico suspirou tirando as luvas. Vou encaminhar você para um dermatologista em Sorocaba. Mas pelo que estou vendo, isso pode ser algo sério. Melanoma, talvez. As palavras ecoaram como um trovão na pequena sala. Melanoma. Câncer de pele. Agressivo. Mortal, se não tratado a tempo. Dona Maria, que acompanhava a consulta, levou as mãos ao rosto. Meu Deus, é meu filho. Suas lágrimas caíram antes que pudesse segurar o choro. Lucas, por sua vez, sentiu um nó na garganta. Ele era jovem, forte, cheio de sonhos. Como poderia estar doente? E pior, como contar isso para sua namorada, Ana Clara, que sonhava em casar com ele no próximo ano? Capítulo 3. A notícia que se espalhou como fogo. A família Ribeiro era conhecida na congregação cristã no Brasil de Itapetininga. Seu Antônio era diácono, Dona Maria ensinava na escola dominical, e Lucas, desde criança, participava dos cultos, embora nos últimos anos sua fé tivesse esmorecido um pouco. Quando a notícia do diagnóstico se espalhou, os irmãos em Cristo não demoraram a se mobilizar. Irmão Antônio, o Senhor é poderoso. Vamos orar por Lucas, disse irmão João, um dos presbíteros, apertando sua mão com firmeza. A gente não vai deixar esse menino sozinho não. Completou irmã Rosa, uma senhora de cabelos brancos que parecia ter a fé do tamanho de uma montanha. Mas Lucas, em seu quarto, olhava para o teto, os olhos cheios de lágrimas. Por que eu, Senhor? Por que agora? Sussurrou, sentindo uma mistura de raiva e medo. Ana Clara, ao saber da notícia, correu para sua casa. Lucas, nós vamos lutar juntos. Deus não nos abandonou. Ela segurou suas mãos, mas ele virou o rosto, envergonhado de sua fraqueza. E se eu não sarar, Ana? E se isso for o fim? Ela o olhou nos olhos, firme. Então vamos fazer desse tempo o melhor possível. Mas eu acredito em milagres. E você? Capítulo 4. A reunião que mudaria o destino. O dermatologista em Sorocaba confirmou pior, melanoma em estágio avançado, com metástase para os linfonodos. A quimioterapia seria agressiva, e as chances, bem, ninguém queria falar sobre isso. Mas na congregação cristã a fé não dependia de probabilidades médicas. Na reunião de quarta-feira a pequena sala de cultos estava lotada. Não havia espaço para mais cadeiras. Muitos ficaram de pé, encostados nas paredes de madeira clara, enquanto o presbítero Mateus liderava a oração. Senhor, nós te pedimos por Lucas. Tu és o Deus que sara, que ressuscita, que faz o impossível. Derrama teu espírito sobre ele. As vozes se elevaram em uníssono, um coro de súplicas que parecia sacudir até as vigas do teto. Lucas, sentado na primeira fileira ao lado de seus pais, sentia o peso daquelas mãos sobre sua cabeça.
Algumas mulheres choravam, outras cantavam hinos de fé. De repente, uma mulher idosa, irmã Clara, que mal conseguia andar sem sua bengala, se levantou no meio da reunião. Eu vi uma visão, irmãos. Vi um anjo do Senhor descendo sobre Lucas, e uma luz brilhante cobrindo ele todo. Sua voz trêmula, mas cheia de convicção, silenciou a todos. O presbítero Mateus olhou para Lucas. Filho, você sente algo? Lucas fechou os olhos. E então, uma onda de calor percorreu seu corpo, como se algo vivo estivesse queimando por dentro. Não era dor. Era paz. Uma paz tão profunda que ele nunca havia sentido antes. Glória a Deus! Alguém gritou. E então, Lucas caiu no chão, não por fraqueza, mas como se uma força invisível o tivesse derrubado. Seu corpo tremia, mas seu espírito estava leve. Quando ele se levantou, minutos depois, a dor havia desaparecido. Capítulo 5. O milagre confirmado. No dia seguinte, Lucas acordou com uma sensação estranha. Ele correu para o espelho do banheiro e a mancha escura em seu braço havia sumido. Não havia cicatriz, não havia vestígio. Só a pele lisa, como se nada tivesse acontecido. Mãe, pai, vem aqui! Ele gritou, e em segundos a casa estava em alvoroço. Dona Maria tocou seu braço, incrédula. Meu Deus, ela caiu de joelhos, chorando. Seu Antônio, sempre tão sério, agora sorria como um menino. Isso é coisa do Senhor. Aleluia! Mas a confirmação médica era necessária. No consultório do dermatologista, o médico ficou boquiaberto. Isso não é possível. O melanoma não some assim, do nada. Ele examinou, reexaminou, pediu uma biópsia de urgência. Os resultados chegaram em 48 horas. Nenhum traço de câncer. As células malignas haviam desaparecido completamente. Capítulo 6. O testemunho que abalou a cidade. A notícia se espalhou como fogo. Jornalistas locais vieram entrevistar Lucas. Médicos queriam estudar seu caso. Mas Lucas, humilde, apenas apontava para o céu. Não fui eu. Foi Deus. Ele me curou na reunião quando os irmãos oraram. Dizia com os olhos brilhando. Na congregação, o testemunho foi contado e recontado. Muitos que estavam afastados voltaram. Outros que nunca tinham entrado em uma igreja começaram a frequentar. Se Deus curou Lucas, ele pode me curar também. Dizia seu Manuel, um homem que lutava contra um problema nas costas há anos. Ana Clara, que nunca duvidou, agora via sua fé multiplicada. Eu sabia, Lucas. Eu sempre soube que Deus tinha um plano. Ela o abraçou, e ele sentiu que mais do que uma cura física, havia recebido uma segunda chance na vida. Capítulo 7. Uma vida transformada. Lucas não voltou a ser o mesmo. Antes, ele ia à igreja por obrigação. Agora, ele ia por amor. Passou a participar dos cultos de jovens, a ajudar nos trabalhos de caridade da congregação, a visitar doentes nos hospitais. Se Deus me deu mais tempo, eu vou usar para servir a Ele. Dizia com convicção. Seu Antônio, orgulhoso, via o filho pregando em reuniões, contando seu testemunho com uma paixão que comovia até os mais céticos. Esse menino foi tocado pelo Espírito. Não tem outra explicação. Comentava com os irmãos. Até os médicos que o trataram ficaram impressionados. Um deles, Dr. Renato, que era cético, começou a questionar suas crenças. Eu vi os exames. Não há explicação científica para isso. Ou é um erro, ou é um milagre. Confessou a Lucas em uma consulta de acompanhamento. Lucas sorriu. Doutor, a ciência explica muitas coisas. Mas Deus explica o que a ciência não pode. Capítulo 8. O casamento abençoado. Um ano depois da cura, Lucas e Ana Clara se casaram na congregação, em uma cerimônia simples, mas cheia de significado. O presbítero Mateus oficiou e no meio da pregação, ele olhou para Lucas e disse: Este jovem aqui é uma prova viva de que Deus ainda opera milagres. Que este casamento seja um testemunho de fé para todas as gerações. Ana Clara, vestida de branco, olhava para Lucas com um amor que só crescia. Eu te amo. E agradeço a Deus por você estar aqui. Sussurrou enquanto as lágrimas escorriam. Lucas a abraçou, lembrando daquela noite em que pensou que tudo estava perdido. Eu também te amo. E prometo servir a Deus contigo, até o fim. Capítulo 9. O legado de um milagre. Anos se passaram. Lucas e Ana Clara tiveram 2 filhos, Davi e Sara, que cresceram ouvindo a história de como Deus curou seu pai. Papai, conta de novo como Jesus tirou a doença de você. Pedia Davi, aos 6 anos, com os olhos brilhando. Lucas sorria, sentando o filho no colo. Foi assim, filho. Deus ouviu as orações do seu povo. E quando ele age, nada pode impedir. A congregação cristã em Itapetininga cresceu. Muitos vieram por causa do testemunho de Lucas. Outros porque precisavam de um milagre.
E Deus continuou operando. Um dia, um jovem com leucemia foi levado à reunião. As mãos foram impostas sobre ele, e ele também foi curado. Assim como Deus fez com Lucas, ele faz conosco. Gritava a multidão em lágrimas de alegria. Capítulo 10. A mensagem que não pode ser calada. Hoje Lucas tem 35 anos. A mancha nunca voltou. Os médicos o chamam de caso inexplicável. Mas ele sabe a verdade. Deus não mudou. Ele ainda cura, ainda salva, ainda faz milagres. Diz, toda vez que conta sua história. E assim em pequenas cidades, em grandes congregações, nos lares e nos corações, o testemunho de Lucas Ribeiro continua ecoando, provando que o que é impossível para os homens é possível para Deus. Lucas 18h27. Epílogo, uma oração que nunca cessa. Se você está lendo esta história e precisa de um milagre, saiba que o mesmo Deus que curou Lucas ouve suas orações. Na congregação cristã no Brasil, os irmãos ainda se reúnem, ainda oram, ainda creem. E Deus ainda responde. Clama a mim e responder-te-ei. Jeremias 33:3. Que este testemunho fortaleça sua fé, porque Deus não mudou. Ele ainda é o Deus dos milagres. Amém. Capítulo 11. O dia que mudou tudo, detalhes da reunião que abalou a congregação. A noite de 12 de março de 2008 ficaria gravada não apenas na memória de Lucas Ribeiro, mas em todos que estiveram presentes na pequena congregação cristã no Brasil, CCB, do bairro Jardim das Palmeiras, em São Paulo. O prédio, simples e sem luxos, com suas paredes brancas e bancos de madeira envernizada, estava lotado daquele jeito que só acontece quando o Espírito Santo começa a se mover antes mesmo da reunião começar. O ar estava carregado de uma expectativa quase palpável, como se Deus já estivesse preparando algo extraordinário. Lucas, então com 22 anos, chegou mais cedo aquele dia, como sempre fazia. Ele gostava de sentar nos fundos, perto da porta lateral, onde podia observar tudo sem chamar muita atenção. Seu rosto, antes cheio de vida, agora estava marcado pela palidez da quimioterapia. Os cabelos, outrora negros e cacheados, haviam caído em mechas, e a mancha escura no braço esquerdo, aquele melanoma agressivo que os médicos davam como sentença de morte, parecia crescer a cada dia. Ele usava uma camisa de manga longa, mesmo com calor, para esconder a ferida que já começava a supurar. Irmão Lucas, hoje você não vai tocar? Perguntou o irmão Paulo, o organista da congregação, um homem de mãos calejadas e sorriso fácil. Lucas balançou a cabeça, tentando disfarçar a dor que latejava no braço. Não hoje, irmão. Não tô me sentindo bem. Paulo, que já sabia do diagnóstico, apenas assentiu, colocando uma mão no ombro do jovem. Mas você vai orar, né? A gente tá aqui para interceder por você. Lucas sorriu fraco. Ele já havia perdido as contas de quantas vezes ouvirá aquela frase nos últimos meses. Orações em sua casa, orações no hospital, orações nas reuniões. Mas aquela noite era diferente. Ele não sabia explicar como, mas sentia. A oração que quebrou o céu. A reunião começou como de costume, hinos de louvor, leitura da Bíblia, exortações. O irmão José, um ancião de voz firme e olhares penetrantes, liderava a palavra. Ele falava sobre a fé de Abraão, sobre como Deus prova os seus filhos, mas nunca os abandona. Às vezes o Senhor permite que passemos pelo vale da sombra da morte, mas é ali, irmãos, que Ele mostra seu poder. Lucas fechou os olhos. As palavras do irmão José ecoavam em sua mente como um martelo, vale da sombra da morte. Era exatamente ali que ele estava. Os médicos haviam sido claros, com esse tipo de melanoma metastático, você tem no máximo 6 meses. E já se passaram 4. De repente, enquanto o coro entoava Jesus é o caminho, a verdade e a vida, uma mulher na frente começou a chorar alto. Era Dona Maria, uma irmã de quase 70 anos, conhecida por sua fé inabalável. Ela se levantou tremendo e apontou para Lucas. Irmãos, eu tive um sonho ontem à noite. Vi um anjo segurando uma espada de fogo sobre a cabeça desse moço. E o anjo disse, hoje a cura virá. Um murmúrio percorreu a congregação. Alguns assustados, outros esperançosos. O irmão José, sem hesitar, fez sinal para que todos se ajoelhassem. Vamos orar por nosso irmão Lucas. Deus está falando. E então, algo aconteceu. O milagre que ninguém esperava, mas todos precisavam ver. As mãos foram impostas sobre Lucas. Primeiro uma, depois outra, depois dezenas. Irmãos, irmãs, crianças, todos estendiam as mãos em direção a ele, clamando em línguas, chorando, suplicando. Lucas sentiu um calor intenso percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica o atravessasse. Sua visão ficou turva e por um momento ele juraria ter visto uma luz dourada envolver o salão.
Senhor, cura o nosso irmão. Gritava o irmão João, um homem forte, ex-militar que nunca chorava, mas naquela noite tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Pai, não deixes a morte levar este jovem. Suplicava a irmã Clara, a esposa do diácono, que havia perdido o próprio filho para um acidente anos antes. Lucas sentiu algo estranho no braço. Uma coceira intensa, como se milhares de formigas estivessem andando sob sua pele. Ele olhou para baixo e a mancha estava mudando. Não era sua imaginação. A borda escura, antes irregular e crescida, estava se retraindo, como se algo a estivesse consumindo de dentro para fora. Irmãos, olhem! Ele balbuciou, estendendo o braço. Silêncio. Depois, um grito. Glória a Deus! A mancha que antes media quase 10 centímetros, agora não passava de uma pequena marca rosada, como uma cicatriz antiga. A pele ao redor, antes inflamada e dolorida, estava lisa. Curada. O salão explodiu em louvor. Homens pulavam, mulheres choravam, crianças gritavam. O irmão José, com a voz embargada, levou as mãos ao céu. Isso aqui não é emocionamento, irmãos. Isso aqui é Deus. O médico que não teve explicação. 3 dias depois, Lucas estava no consultório do Dr. Carlos Mendes, seu oncologista, um homem cético, acostumado a lidar com a fria realidade dos laudos médicos. Quando Lucas entrou, o médico nem olhou para ele a princípio, absorto em seu computador. Lucas, eu já te falei. Com esse tipo de melanoma, as chances são mínimas. Vamos agendar mais uma sessão de quimioterapia? Doutor, olha meu braço. Lucas interrompeu, estendendo o membro. O médico finalmente olhou. E congelou. Seus dedos tremeram enquanto examinavam a pele. Ele pediu uma biópsia de urgência. Os resultados chegaram em 48 horas. Tecido cicatricial. Nenhum sinal de células cancerígenas. Isso não é possível. O Dr. Mendes balbuciou, olhando para Lucas como se ele fosse um fantasma. É sim, doutor. Deus curou. Lucas respondeu, calma. O médico, atordoado, apenas balançou a cabeça. Eu preciso documentar isso. Isso vai para revistas médicas. Isso é, ele não encontrou palavras. Lucas sorriu. O senhor pode documentar. Mas saiba uma coisa, não foi a medicina. Foi Jesus. Capítulo 12, a vida depois do milagre, um chamado que não podia ser ignorado. Nos meses que se seguiram, a vida de Lucas Ribeiro virou de cabeça para baixo. De um jovem à beira da morte, ele se tornou um testemunho vivo do poder de Deus. As congregações da CCB em todo o Brasil começaram a convidá-lo para contar sua história. Pequenas cidades, grandes centros, onde quer que ele fosse, as pessoas choravam, se ajoelhavam, clamavam por seus próprios milagres. Mas nem tudo foi fácil. Lucas, você tá se expondo demais. Advertiu seu pai, um homem reservado que sempre preferira a descrição. Pai, como eu posso ficar quieto depois do que Deus fez por mim? Lucas respondeu, com os olhos brilhando. E ele não ficou quieto. Em uma reunião em Minas Gerais, uma mulher com câncer de mama se aproximou dele, chorando. Irmão Lucas, eu também tenho um laudo de morte. O senhor acha que Deus pode me curar como curou o senhor? Lucas segurou suas mãos, olhando nos seus olhos. Não sou eu que curou, irmã. É Jesus. E se ele curou um, pode curar 1000. Mas você tem que acreditar. Ela foi curada naquela mesma noite. Em outra ocasião, em uma congregação no interior de Goiás, um homem paralítico foi trazido em uma cadeira de rodas. Depois da oração, ele se levantou. Andou. Isso não é coisa minha. Lucas dizia, sempre direcionando a glória a Deus. Sou só um vasinho quebrado que ele decidiu usar. Capítulo 13. As provações que vieram depois da vitória. Mas Satanás não gosta quando Deus é glorificado. 1 ano depois da cura, Lucas começou a enfrentar uma batalha diferente, a inveja. Alguns irmãos, dentro da própria congregação, começaram a murmurar. Ele tá se achando demais. Antes ele era humilde. Agora só quer aparecer. As calúnias doíram mais do que o câncer. Pai, por que as pessoas falam assim de mim? Lucas desabafou uma noite, depois de uma reunião onde sentiu os olhares hostis. Seu pai, sábio, apenas suspirou. Filho, quando Deus usa alguém, o diabo ataca. Mas lembre-se, se estão falando de você, é porque você está incomodando as trevas. E Lucas entendeu. Ele não parou. Capítulo 14. O legado de um milagre, uma família restaurada. Hoje, 13 anos depois daquela noite que mudou tudo, Lucas Ribeiro é um homem de 35 anos, casado com a irmã Ana, uma jovem que ele conheceu em uma das viagens de testemunho. Eles têm 2 filhos, Davi, de 8 anos, e Sara, de 5. Papai, conta de novo como Jesus te curou, pede Davi, toda noite antes de dormir. E Lucas conta, sempre com lágrimas nos olhos.
Sua mãe, que antes vivia em constante preocupação, agora sorria ao ver o filho saudável, ativo, servindo a Deus com a mesma paixão de sempre. Eu quase te perdi, filho, mas Deus te devolveu. Ela diz, abraçando-o forte. E Lucas sabe, não foi só a cura física. Foi a restauração de uma família, de uma fé, de um propósito. Capítulo 15, a mensagem que continua ecoando. Hoje Lucas não viaja mais tanto quanto antes. Ele se dedicou a trabalhar com jovens na congregação, ensinando sobre a importância da fé genuína, não apenas de palavras, mas de ação. Moçada, Deus não mudou. Ele diz, olhando nos olhos de cada um. Ele ainda cura, ainda salva, ainda faz o impossível. Mas Ele quer que a gente creia de verdade. Não só quando tá tudo bem, mas especialmente quando tá tudo errado. E os jovens ouvem, porque eles veem em Lucas não apenas um sobrevivente, mas um milagre andante. Epílogo, uma oração que nunca termina. Se você está lendo esta história e pensa, mas o meu caso é diferente, saiba que não é. O mesmo Deus que sarou a lepra de Naamã, que abriu o mar para Moisés, que ressuscitou Lázaro, que curou Lucas Ribeiro de um câncer terminal, esse mesmo Deus ouve você hoje. Na Congregação Cristã no Brasil, as portas continuam abertas. Os irmãos continuam orando. E Deus continua respondendo. Clama a mim e responder-te-ei. Jeremias 33, 3. Não importa o tamanho do seu problema. Não importa o que os médicos disseram. Não importa o que as pessoas falam. Deus ainda é Deus. E Ele está esperando você crer. Amém.